Olá, pessoas! Nesse episódio de Tese da Minha Vida, eu converso com Pedro Barbabella. Ele é doutorando em Ciência Política na UFMG, é mestre também em Ciência Política na UFMG e fez a graduação em Relações Internacionais pela PUC-Minas. Oi, Pedro, tudo bem? Ei, Viviane, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Então, gente, para começar a entender esse percurso do Pedro, eu vou contar para vocês o título da dissertação dele e o que ele já está pensando para o doutorado. Então, a dissertação foi defendida agora, em fevereiro, ainda desse ano, de 2020, e o título é La Paz en las Mujeres no Bar, um estudo sobre os ativismos internacionais feministas nos processos de construção da paz na Colômbia, de 2012 a 2016. A professora Marlise Matos, que foi orientadora do Pedro na dissertação. E a tese que ele começou agora em março, o doutorado, então ele emendou a dissertação com o doutorado, tá, gente? É bom a gente pegar essa informação para a nossa conversa. Ele está pensando, ainda com o título provisório, de Perspectivas em Disputa, Sexualidades em Pauta, um estudo sobre as candidaturas LGBTIs da região sudeste do Brasil nas eleições legislativas municipais de 2016 e 2020. Pedro, então, já pegando o gancho das suas duas pesquisas de fôlego, e sabendo que você sai das relações internacionais e vai para o mestrado em ciência política, a minha primeira pergunta é como que foi essa transição? Como que você, assim, seus receios, o que mais te deixou um pouco mais tranquilo, porque era ainda nas ciências sociais, né, áreas irmãs, ou a coisa de, então, não é mais aquele meu curso de graduação que eu estava acostumado nos últimos 4, 5 anos. E aí, como que foi? Então, foi um processo muito complexo e com várias barreiras e muitas dificuldades, porque mesmo quando eu estava cursando Relações Internacionais, todos os meus temas de pesquisa eram muito das ciências sociais e não das relações internacionais. Então, eu nunca tive muitos diálogos, muita facilidade de entrar dentro do departamento e ser reconhecido pelos temas que eu estava trabalhando. E aí, eu lembro muito, durante uma disciplina, que era projeto de trabalho de conclusão de curso, de uma professora lendo, e o único comentário que foi feito sobre o meu projeto é: nossa, mas isso está muito em ciências sociais, né? Cadê as relações internacionais? E, nossa, eu sofri muito por causa disso, eu tinha muita dificuldade, porque a minha ideia sempre foi tentar entender movimentos sociais, entender disputas, relações com o Estado, e nas relações internacionais a gente tem ainda aquela ideia de que o Estado é uma caixa preta e que a gente não entende as dinâmicas dentro dele. Então, eu saí já com a ideia de que, bom, eu acho que eu preciso ir para ciências sociais. Agora, exatamente para onde, eu não tenho tanta certeza. E na época, quando eu estava na graduação, eu tive aula com a Fátima Anastasia, que ela conseguiu me abrir a cabeça e entender um pouco mais da ciência política, entender os processos de integração regional e ver como há agentes dentro do Estado e como há disputas e negociações. E aí eu saí sabendo que eu queria ir para a ciência política, tipo, com essa ideia de que, pode ser ciência política, pode ser antropologia, mas vamos ver com a política, vamos ver o que que tem. E eu tentei o processo seletivo para o mestrado algumas vezes, foram 3 vezes que eu tentei, e eu só passei no final, na terceira tentativa, e foi um processo muito difícil, dar conta de entender essa nova área, que tem objetos muito particulares, e que tem uma maneira de análise muito diferenciada, sabe? Então, dar conta de entender movimentos sociais em si, que o que eu acho que eu entendia durante a graduação não se aplicava tanto para ciências sociais, tinha uma outra pegada, uma outra literatura, e correr atrás disso, construir um projeto que fosse meu e que contasse a minha história, sabe? Eu trabalhei com processos de assistência nacionais e internacionais para os crimes de violência sexual durante o conflito da Bósnia, de 93 a 95. E eu não queria abrir mão desse meu pezinho internacional, eu queria continuar trabalhando com isso. E eu acho que isso foi um pouco difícil também, porque aí quando eu cheguei nas ciências sociais, as pessoas, tipo, nossa, mas complexo esse tema, como é que você vai trabalhar? Então, acho que foi realmente
Ah, não sei, eu acho que foi muito marcado por tensões e dificuldades e muita leitura, tanto que nesse processo, nesses 3 anos, né, de tentativa, até eu conseguir entrar, cheguei a entrar nas ciências sociais, fiz um ano na PUC de ciências sociais, e aí eu tive a notícia de que eu tinha passado no mestrado, e aí eu abri mão da graduação para entrar no mestrado. Então, foi um caminho longo, foi um caminho, às vezes, um pouco solitário também, porque nesse processo de transição, né, muitos amigos ficaram para trás, e aí os assuntos, os pontos de vista, as maneiras como a gente entendia as coisas, não estavam tão mais certos, tão dados, né, a gente tinha que reconstruir todas essas Tão relações seguros, novamente. né? O lugar que a gente estava ali no quentinho, né? Na garantia de que a gente estava sendo entendido, ou pelo menos conhecia aquelas pessoas que estavam com a gente, né? Exatamente, exatamente. E era muito engraçado, porque quando eu estava em RI, eu sabia que era lá até o momento que eu queria Gente, estar. só um minutinho. RI, para quem não sabe, Relações Internacionais, porque em Brasília as pessoas falam que Relações Internacionais chama IREL, tá? Estão só sintonizando. Continua, Pedro. Isso, isso. Quando eu estava, então, em relações internacionais, né, em RI, eu tinha conversas que eu conseguia entender o ponto de vista da pessoa, eu conseguia entender a partir de teorias, de perspectivas que são usadas em RI, mas quando eu mudo de área, eu começo a entender por um outro olhar, sabe? Por outras teorias, por outras perspectivas mesmo. E essas pessoas já talvez não entendessem o que eu estava olhando. Então foi um momento muito difícil de conversar com o professor e ele, não, Pedro, você está muito em ciências sociais, ou isso está muito RI. Eu falei assim, meu Deus, qual que é o meu lugar, sabe? Foi um processo. Eu ia te falar isso, que sim, em relações internacionais te achavam muito ciências sociais, quando você vai para política ou né, para uma outra disciplina, ou sociologia, antropologia, você estava ainda muito agarrado nas relações internacionais. Exato. A transição ela é muito difícil, né? E aí eu já pego então esse gancho da transição para entender um pouco o porquê do seu objeto da dissertação. Né? Como que você, trabalhando aqui em Belo Horizonte, que inclusive uma coisa que você relata na sua tese, da sua dissertação, desculpe, é a dificuldade de ter acesso a documentos que não estavam digitalizados, que não estavam online para quem não fosse a Colômbia pesquisar. Né? Então, eu queria que você falasse também isso, que é quando você chega num assunto, num tema, que você consegue conjugar as duas áreas e chega com esse que poderia ser um empecilho, né? Como eu vou fazer se eu não tenho acesso a todos os documentos? Meu acesso vai ser restrito ao que está disponível pela internet. E aí? É. E aí, muito complexo, eu quebrei a cabeça. Porque a ideia realmente, quando eu entrei no mestrado, foi: vou continuar esse trabalho sobre violência sexual, processo de paz e tal, e aí fui recortando, né? Inicialmente, quando eu entrei, era um trem bem tipo uma análise comparada entre a Bósnia e Herzegovina e a Colômbia. E aí eu falei assim: ah, não, vamos estudar a América Latina, vamos ver o que a gente tem aqui. E aí comecei a olhar para os movimentos sociais, olhar como que foi a influência deles, principalmente dos movimentos de mulheres feministas, que aí tem uma coisa muito importante no processo de negociação e de construção do acordo. E aí, assim, tem muita coisa que foi noticiada, que os movimentos escreveram atas, cartilhas, tem muita coisa salva, mas também tem muitas coisas que não estão salvas. E como a gente está, como eu estava, no caso, né, no mestrado, num período de 2 anos para fazer a pesquisa, mas é aquela coisa, né, a gente tem disciplina, então a gente tem um ano para desenvolver. É um tempo muito curto, e às vezes documentos se perdem, né? Eu queria entender, por exemplo, havia tensões entre as organizações de mulheres e feministas ali, o que elas estavam disputando, quais que eram os significados de gênero ali no meio, e eu falei, gente, eu não tenho essa informação, sabe? Muitas coisas também, por exemplo, que o governo tinha nos sites, mas que depois não estavam mais nos sites, porque saem do ar, eles tiram, não é interessante mais aquilo estar ali, notícias também se perdem, e eu falo, gente, como que eu faço isso? E aí foi quebrar a cabeça. E aí eu encontrei uma solução, que eu acho que foi uma solução na antropologia, né, que foi a questão da etnografia de documentos. Então, eu vou atrás dessa literatura, olho muitos textos da Adriana Viana, que é do Museu Nacional, e tento
a partir dos documentos que estão à minha disposição, né, entender as tensões, os acordos, os enquadramentos que estão em disputa, de o que foi registrado, o que ganhou, né, qual que foi o enquadramento hegemônico. E aí eu fui trabalhando com esses documentos que eu tinha em mãos. Eu pensei muito também, talvez, de preencher uma lacuna de dados a partir de entrevistas, mas também tive uma dificuldade muito grande de estar correndo atrás disso, tanto porque quando eu começo a desenvolver mais atentamente a dissertação, eu passo no processo seletivo para o doutorado, então fica aquela correria e confusão. Então, a gente vai tentando trabalhar com as informações que tem, sabendo também dos problemas, né, das faltas, dos obstáculos que existem para a gente conseguir estar desenvolvendo a dissertação. E foi complexo. Eu senti que tinha muitas lacunas que eu precisava preencher e eu não tinha talvez uma assistência ou uma criatividade naquele momento para conseguir preencher isso. E aí identificar talvez os documentos com meus interlocutores foi mais fácil, conseguiu preencher algumas coisas, conseguiu me dar uma liberdade para conseguir entender outras. Eu acho que eu fui por esse caminho. E aí, você toca num ponto que eu falei na sua apresentação, né? Você emendou o mestrado com o doutorado. E a emenda foi exatamente naquela interseção, né? Você não tinha terminado de fato o mestrado e já estava fazendo o processo seletivo do doutorado. Para muita gente, algo, tá, eu estou na academia, eu vou, né? É esse o processo natural. Só que outras pessoas já pensam, não, eu vou dar um tempo da graduação para o mestrado para o doutorado, tem outras questões pessoais envolvidas, mas como que isso foi para você? Foi, assim, tranquilo? Você já falou que não foi, né? Teve aí as conturbações até do próprio fechamento do mestrado. Mas como foi? O que, que você sentiu, já que na sua primeira tentativa foram 3 vezes para conseguir o mestrado, e nessa você estava trabalhando na sua dissertação e deu certo? O que você achou que mudou de uma seleção para as outras? Eu não sei se eu tenho uma resposta muito certa. Acho que a gente vai construindo aqui na nossa conversa. Mas eu não sei, eu acho que os 2 anos na ciência política me ensinaram muita coisa. Então eu consegui entender, não sei, eu acho que partilhar uma perspectiva em comum com várias pessoas da minha sala, construir redes. Então eu tive uma certeza que eu queria continuar ali e que para mim fazer o doutorado era uma opção, era o que eu queria fazer naquele momento, sabe? Então, como um bom virginiano, eu tracei metas, objetivos muito claros. E foi difícil, foi correria mesmo, mas eu acho que não sei, eu sabia que eu queria isso. Eu sei que eu quero ser professor um dia, eu quero poder dar aula, e eu sei que o doutorado é um caminho necessário a se passar. Então, eu não sei, acho que por mais que tivesse uma bagunça na minha vida, pensando nessa escrita dessa dissertação, também por questões pessoais que a gente passa, né? Não é esses 2 anos, e aí quando a gente passa, principalmente no processo de escrita, que é um trem super complicado e puxado e tenso, e que a gente passa por várias questões, eu tentei me organizar, sabe? No meio da bagunça, para tentar esse doutorado, e foi muito engraçado, porque quando eu entro com esse projeto no mestrado, eu entrei sabendo que ele fazia parte da minha história, porque tinha uma pegada muito de RI, mas ao mesmo tempo já vinha com alguma inquietação minha, sabe? Porque quando a gente escreve e a gente trabalha com um tema de uma forma tão profunda, a gente acaba se conhecendo quando a gente aprende com o tema. E às vezes você começa a ver algumas tensões, alguns incômodos que já estavam lá, mas elas são potencializadas. Então, quando eu entrei no mestrado, eu tive muita sorte, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Minha sala era uma sala, talvez, fora da curva, porque eram pessoas maravilhosas e que estavam lá, tipo, para somar mesmo. E aí, logo no início, a gente cria um grupo que chama Periféricas, no Eu ia mestrado. perguntar das periféricas agora. Pode Eu me quero que você perguntar. fale, porque no seu agradecimento, eu anotei aqui, não com essas palavras, mas nesse sentido, você vai falando de amizade,
parcerias, trocas de saberes, gratidão, companheirismo e pesquisadoras que te inspiram. Ao mesmo tempo, você vai falar desse grupo de colegas que você se auto-intitularam periféricas, né? E como você disse há pouco, o processo de escrita, por mais difícil que ele seja, a construção desse objeto final, né, desse produto final, ele não é de todo solitário, porque a gente caminha com outras pessoas junto. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de como foi caminhar com as periféricas, como foi estar nesse processo com essas pessoas, com outras, né, que você cita nos seus agradecimentos, e como que isso faz parte também do seu processo. Então, eu não sei se eu conseguiria ter terminado. Periféricas é amor. É amor. Nossa, é muito amor. É um laço que a gente conseguiu criar e que é muito forte, sabe? Eu não sei se eu conseguiria ter terminado meu mestrado e ter esse ânimo para estar no doutorado por mais 4 anos se não fosse por essas parcerias que a gente criou, sabe? Somos pessoas. Na verdade, eu acho que eu sou o único homem das periféricas, o restante são todas acadêmicas maravilhosas e que me inspiram em tudo, em todos os momentos. E a gente cria esse grupo, então, logo nas primeiras semanas do mestrado, e o intuito é ser um espaço onde nós, que discutimos temas periféricos na ciência política, a gente possa se ajudar e estar mais preparado para alguns embates que a gente acaba enfrentando no departamento, né? Com alguns pontos de vista, com algumas discussões. Você quer me Conta para perguntar? quem não sabe o que seriam esses assuntos periféricos. Ah, tá. Então, na verdade, a gente pegou todos os temas que trabalham ou com movimentos sociais, ou com feminismos, questões raciais, sexualidade, identidade de gênero. São todos esses assuntos que ganharam uma certa visibilidade, mas ainda não tem uma. Não sei se é produção, acho que a gente tem uma produção, mas não tem uma visibilidade, um entendimento por parte dos professores de áreas hegemônicas da ciência política, de que isso faz parte do campo da ciência política. Que Então, isso a tem gente. relação de poder envolvido, sim. Uhum. Não, com certeza, com certeza. E aí a gente cria isso, tipo, eu entrei com essa questão para analisar inicialmente, né, violência sexual em conflito armado. Eu tenho uma colega que chama Thalita, que estava estudando sobre parto e democracia, a Paula migrantes, a outra Paula ativismo institucional, e eram todos temas que a gente não tinha um espaço para discutir, ou professores super interessados para discutir com a gente. E a gente encontrou uma na outra uma possibilidade de estar discutindo e estar construindo nossos projetos a partir da escuta, de reflexões conjuntas, de escritas conjuntas, né? Então, tipo, trabalhos finais a gente estava sempre discutindo, nossas apresentações de artigos em congressos, sempre as periféricas vão lá assistir quem está apresentando para a gente poder discutir junto. A gente tem isso, a gente criou essa rede que eu acho que é de apoio, mas é muito de afeto também, e ela é muito potente. Eu fiquei muito feliz da gente ter construído isso. E eu acho que junto das periféricas, a gente também vai construindo redes e a gente vai conhecendo pessoas. Então, é logo quando eu entro no mestrado que eu te conheço, que eu conheço Danusa, a Dani Rezende, que são pessoas que tornaram para mim, tipo, fundamentais, essenciais, referências de vida e de academia. E, não Deixa eu sei, eu só começo... sintonizar as pessoas de novo. Tá bom. Danusa é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. E Dani Rezende, Daniela Rezende, professora também na Universidade Federal de Viçosa, nas Ciências Sociais. Isso. Isso. E aí, tipo, a gente foi criando esses espaços de diálogo, sabe? A criação da rede de estudos, rede de pesquisa de feminismo e política, para mim foi muito importante, né? Aquele encontro que a gente teve um encontro que aconteceu em 2019, lá em Viçosa, e foi um espaço onde as periféricas foram em peso, a gente conseguiu apresentar trabalho lá, e para a gente foi muito importante, para mim foi muito importante, sabe? São espaços que são muito mais que acadêmicos, né? A gente conhece, a gente cria redes e a gente se ajuda. E eu me senti ajudada, eu me senti parte desse grupo, sabe? Então,
eu acho que esses momentos, esses grupos, essas coletividades me ajudaram a passar por momentos de grande dificuldade no mestrado, né? Dúvidas que eu tinha super existenciais, ou, ai meu Deus, eu tenho que mudar de tema, isso não diz respeito a mim mais. Eu sempre tinha alguém falando, Pedro, respira fundo, vamos fazer, o que você precisa fazer agora? E a gente fazia. Então, eu sou muito grato a todas essas mulheres, principalmente mulheres, que estiveram nessa minha jornada da academia e que me ensinaram muito, sabe? Me ajudaram a crescer enquanto pessoa, enquanto acadêmico, pesquisador. E eu acho que não tem preço, sabe? A gente precisa transformar essa experiência do mestrado e do doutorado, que às vezes é tão solitária, em espaços mais acolhedores. E eu acho que as periféricas, para mim, e também a rede, né? Me ajudou nisso, sabe? Me deu suporte, me fez continuar andando. Eu sou muito grato. E aí, pegando esse gancho dos contatos, a Danusa que você já citou, eu vou para o seu tema de doutorado. Você me disse que a sua pesquisa ainda estava, ainda está sendo, né, gestada, está no primeiro ano, mas que Danusa foi uma pessoa importante para você começar a entender o que seria esse objeto, né? Uhum. E aí, eu queria que você explicasse um pouco disso, porque muita gente acha que quando chega num doutorado, as perguntas de pesquisa, as hipóteses, tem que estar todo fechadinho, afinal de contas, você já está no nível mais alto, né, da formação acadêmica. Só que a gente que já passou por isso, percebe que, na verdade, essas conversas, esses apoios que a gente recebe de pessoas numa conversa que seja numa mesa de bar, que seja numa chuva de ideias aleatórias, ajudam muito mais a gente do que a gente tentar fazer uma pesquisa, uma pergunta aparecer de qualquer forma naquele momento de uma escrita. Eu queria que você contasse como que foi Danusa para você nesse momento de pensar na sua temática para o doutorado e por que você muda, né? Você sai do internacional para o local, fechando agora no Sudeste. Então, nossa, é muito complexo, mas Danusa. Eu acho que ela é uma mulher surpreendente, uma professora maravilhosa, super inteligente, muito capaz. E sempre olhei Danusa com aquela coisa, tipo, nossa, meu Deus, Danusa, Danusa. E quando eu conheci ela, e ela mostrou ser uma pessoa mais maravilhosa do que eu já achava que era, eu falei assim, ai meu Deus, como que eu faço isso? Como que nossa, eu preciso me aproximar dela e tal. E aí eu fiz esse projeto, né? Eu já estava num momento muito de me questionar em relação ao meu objeto de pesquisa, de pensar, gente, talvez eu precise, eu queira, sabe, estudar alguma coisa mais próxima de mim, alguma coisa que diga respeito à minha realidade, à minha história, entender um pouco mais sobre todo esse processo, eu vou mudar e vou tentar entender, então, um pouco sobre essas tentativas de entrada na institucionalidade do movimento LGBT, olhar para essas candidaturas, ver como essas pautas são construídas, e para mim isso é muito importante, porque diz respeito também um pouco de quem eu sou, sabe? Eu sou um homem gay, branco, cis, mas que estou engajado nos movimentos, sabe? Eu faço parte de uma organização que chama Todes, que é uma organização nacional LGBT, e aí eu sou da área de pesquisa e desenvolvimento, onde eu tenho produzido relatórios sobre isso, e eu vi que eu queria trabalhar com isso. E eu identifiquei na ciência política uma falta de estudo sobre candidaturas, políticas LGBT, o que está sendo produzido, qual que é a dificuldade dessa entrada, por que as pessoas não são eleitas. E aí, então, eu produzi, no final do ano passado, para o processo seletivo, um projeto para tentar entender como são construídas as pautas de orientação sexual e identidade de gênero durante as campanhas políticas, né, de candidaturas LGBT na região Sudeste. Na região Sudeste, por quê? A gente está vivendo um momento muito complexo, né, para quem está querendo estar nessa carreira acadêmica, começar essa trajetória, se manter nela, pensando em questão de bolsa também e tudo. Eu pensei num recorte talvez mais regional daqui, pensando que, se eu não
se eu passar no doutorado e não tiver bolsa, é uma coisa que eu consigo desenvolver, sabe? Eu consigo talvez ir para o Rio de Janeiro, para alguma outra cidade, para conseguir fazer entrevistas. É uma coisa mais próxima também da minha realidade, sabe? Não é uma coisa de outro país que talvez falte informação, não que não falte informações sobre candidaturas, mas eu consigo preencher essa lacuna. Você não E vai aí, ficar só refém do que tiver na internet. exatamente. E eu queria muito fazer um trabalho, uma tese, que eu pudesse contar com pessoas, sabe? De escutar um pouco a história dessas pessoas, entender quais são as dificuldades, entender por que elas estão querendo entrar na política, entender um pouco mais dessas lutas. Quando eu estava trabalhando, por exemplo, com a Colômbia, por mais que eu talvez pudesse fazer entrevistas, ainda era uma realidade muito longe da minha. Então, trazer essa aproximação, eu acho que talvez seja um ponto mais para o final da minha transição das relações internacionais para as ciências sociais. E eu fico muito contente com isso, porque eu me encontrei nesse tema, sabe? E aí, bom, entrei com essa ideia de entender a construção de pauta. E aí tinha enumerado alguns pontos importantes, sei lá, relação com os movimentos, perfil sociodemográfico, ideológico partidário, motivação para entrada na institucionalidade, vários temas. Só que eu falei, gente, eu não sei se é isso que eu quero. E aí eu pensei, na verdade, eu vi as pessoas que foram aprovadas para apresentar coisa na BCP, artigos na BCP, e vi que Danusa estava A lá. BCP, mais um parêntese. Isso. Associação Brasileira de Ciência Política. Isso, perfeito. E aí eu vi que Danusa Marques tinha sido aprovada junto com um aluno dela para apresentar um trabalho sobre carreiras políticas LGBT no Distrito Federal. E eu falei, gente, carreiras políticas. Talvez isso possa ter tudo a ver com o que eu quero pesquisar. Será? Não sei, mas o que será que é isso? Eu nunca estudei carreiras políticas durante o meu mestrado, pouquíssima entrada nesse campo de pensar em estudos legislativos, e pensar em estudos legislativos municipais, e pensar quem está querendo entrar e quem está lá. Eu falei, gente, vamos tentar. Mandei na hora uma mensagem para a Danusa, um e-mail, e ela me respondeu super rápido. No mesmo dia ela já tinha me respondido, e a gente já tinha marcado uma reunião, e na outra semana a gente já estava sentado na frente do computador para conversar. E ela foi maravilhosa comigo, sabe? A gente trocou muitas figurinhas, a gente conversou sobre literatura, a gente conversou sobre, talvez, pontos importantes para se entender carreiras políticas, e assim, Danusa, ela trabalha já há algum tempo com carreiras políticas, principalmente de mulheres, né? E quando eu vi que ela estava começando a pegar essa literatura LGBT e tal, eu falei assim, nossa, preciso conversar com ela. E ela me ajudou muito. Eu entendi, talvez, então, que o que eu estava querendo olhar não era tanto a construção de pautas. Até porque não necessariamente um candidato LGBT vai querer discutir temáticas voltadas para a população LGBT. Então, eu teria aí um grande problema. E aí, quando eu estudo as carreiras políticas e olho as pessoas que foram eleitas, eu começo a me identificar mais, porque eu não sei, eu acho que não são mais textos, não são mais documentos, são pessoas, sabe? E me inspira muito poder fazer um trabalho que eu posso estar próximo dessas pessoas, eu posso conversar com elas, eu posso entender quem elas são. Então, eu tive essa conversa com ela e falei, bom, carreiras políticas. E aí, junto dessa conversa, a gente trocou muita figurinha, porque ela está fazendo essa pesquisa no Distrito Federal, que aí eu falei assim, Danusa, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, eu faço qualquer coisa. E aí eu estou nesse processo dialogando, ela organizou um grupo de estudos sobre carreiras políticas, e eu estou participando também para eu poder aprender e conseguir trazer isso também para a minha tese. E ela foi muito fundamental para isso. Ela conseguiu me indicar as coisas, e aí eu lia e eu falava, gente, isso faz sentido. E a partir dessa conversa, eu começo esse mapear, né? Todas as pessoas vereadoras LGBTs que foram eleitas em 2016, consigo um número maior do que as organizações da sociedade civil fizeram de levantamento, porque a gente não tem nenhum órgão oficial que faz esse levantamento de falar quantas pessoas LGBTs, até porque não se pergunta sobre identidade de gênero e orientação sexual. Convenhamos que raça, cor foi recente também, né? Então... Exatamente, exatamente. E aí eu começo a construir esses dados, sabe? Eu começo a ir atrás de pessoas e aí mandar mensagem para elas e elas me respondem, aí eu vou atrás da pessoa, dos partidos que trabalham com questões LGBT e elas me indicam outras pessoas e eu vou construindo essas redes. E
eu não sei, eu parei no momento agora que eu estou pegando historicamente as candidaturas, desde 92, que foi a primeira candidatura não, pessoa eleita que eu identifiquei, e eu tenho entendido uma história que não foi contada ainda, e que diz respeito à minha história também, como parte do movimento, como alguém que estuda política, como alguém que é político, como alguém que é LGBT, e para mim tem sido uma experiência ótima. Eu fico muito feliz de estar desenvolvendo isso. Eu acho que Danusa tem um papel fundamental aí, sabe? De ter me direcionado, tirado dúvida, me escutado quando eu estava tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E ela me ajudou muito nisso, sabe? Eu fico muito grato pela ajuda e por ter essa proximidade com ela, sabe? Ela é uma pessoa muito aberta, muito inteligente e está sempre lá, sabe? Eu acho que ela é fundamental, assim, para o desenvolvimento dessa tese. Ela é muito importante mesmo. E Pedro, a gente falando, né, de como foi o processo, você tocou num ponto que é a bolsa. Eu queria te perguntar isso, a importância de haver bolsas para se fazer pós-graduação no Brasil. Gente, é muito importante ter bolsa para fazer pós-graduação no Brasil. A gente precisa disso. É o dinheiro que a gente. Porque assim, a gente tem que pensar logicamente, sabe? Tem pessoas, por exemplo, da minha sala, que são de outros países, tem pessoas que são de outras cidades, mesmo as pessoas que moram em Belo Horizonte, que é o meu caso, e que estudam no UFMG, a gente tem conta, sabe? A gente tem gastos com a própria pesquisa também. Né? A gente não encontra tudo na internet, a gente precisa locomover, a gente precisa comer, e esse dinheiro ele serve realmente para o desenvolvimento da pesquisa e para manter o pesquisador, sabe? Quando eu tentei o processo seletivo, eu fiquei muito preocupado, porque a gente já estava num momento que o governo estava cortando bolsa, e eu fiquei apavorado. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E aí já fui pensando em métodos, talvez, que não necessariamente eu precisaria ir a campo, porque eu não sei se eu teria condições de ir a campo, entender isso e produzir sobre isso. E é necessário, é importante, sabe? Acho que as ciências sociais, as pesquisas nas ciências sociais conseguem entender uma outra dinâmica, um outro olhar sobre as coisas que acontecem. E elas são muito necessárias, elas são muito importantes. Sabe, se não são as ciências sociais, como é que a gente vai entender, por exemplo, a realidade das mulheres migrantes ou o acesso à saúde de mulheres migrantes? Entender no contexto de pandemia, aonde que essa mulher que pode estar com Covid, ela vai procurar ajuda, ou aonde que suas demandas vão ser atendidas, já que elas não podem votar, elas não têm uma participação tão ativa. Elas têm uma participação muito ativa, mas se a gente for pensar nas esferas institucionais do Estado, a participação ainda é baixa. Quem entende isso são os cientistas sociais. E a gente precisa de um investimento para desenvolver essas pesquisas para compreender melhor a sociedade. Então, elas são fundamentais. Quando eu entrei no doutorado, eu tive a sorte de ser contemplado com bolsa. E aí, uma semana depois que eu recebi a informação, veio a portaria 34 do MEC, né? E aí eu perdi a minha bolsa. E aí eu fiquei sem bolsa. E aí, em agosto agora, eu recebi a confirmação de que teria uma bolsa liberada e que eu passaria a receber. Mas até lá eu estava, meu Deus, como que eu vou fazer trabalho de campo? Como que eu vou viajar? Como que vai ser isso? Eu vou ter que fazer tudo por internet, mas as pessoas não vão me responder. Será que eu tenho que mudar só para Belo Horizonte? Passa tanta coisa, e são tantos estresses que a gente fica pensando. E, tipo, como que vamos resolver isso? O que a gente vai fazer? E a bolsa, ela dá uma aliviada e uma ajuda. Não acho que ela, às vezes, arca todos os custos que a gente tem. A gente trabalha muito mais do que o valor da bolsa que a gente recebe, mas ela já é uma coisa base, uma coisa que dá para a gente sustentar e para a gente desenvolver nossas pesquisas. E é importante que tenha, e que as próximas gerações continuem tendo bolsa, e que a gente traga também diversidade para dentro das universidades, e que elas consigam se manter com essa bolsa. É muito importante pensar que os programas agora estão abrindo ações afirmativas para pessoas negras, pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, e a gente precisa ter uma maneira de manter essas pessoas na universidade. E a bolsa é isso, é um pagamento por esse serviço que essas pessoas estão prestando. E a gente precisa lutar por elas e aumentar essas bolsas e melhorar as condições dos alunos de pós-graduação e de graduação também. Assistência estudantil é uma coisa que a gente precisa pensar e é fundamental. Até porque é exatamente na graduação, com esse incentivo às pessoas continuarem a vida acadêmica, que a gente vai ter mais pesquisa chegando ao mestrado, mais temas sendo desenvolvidos no doutorado.
né? E Pedro, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria em uma palavra, como você resume esses seus anos de pós-graduação? Nossa. Eu acho que, assim como eu escrevi no agradecimento da minha dissertação, eu acho que amizade é uma palavra que resume toda essa vivência, toda essa experiência que eu passei. Eu não seria nada, não seria quem sou hoje, minha pesquisa não seria nada se não fosse por essas amizades, por essas redes, por esses afetos que a gente construiu, que eu construí também durante esses anos. Eu acho que amizade, ou afetos, acho que, não sei, uma dessas duas para mim são fundamentais e são importantes e conseguem explicar tudo isso que eu passei. Ótimo, Pedro. Muito obrigada por você estar começando comigo esse projeto do Tese da Minha Vida. E eu sou muito grata por todo o carinho também que você tem comigo. Eu que agradeço muito. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, adorei conversar. Você continua e sempre será essa inspiração. Gosto demais de você, te admiro muito e fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Que ótimo. Então, a gente termina esse episódio do Tese da Minha Vida, conversa que eu tive hoje com Pedro Barbabella, e a gente se encontra num próximo programa. Tchauzinho!